Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e vamos juntos ficar com o componente curricular de História. Nós vamos fazer hoje a parte 2 sobre o tema Tempo na História. Vamos lá? Nós começamos a falar na nossa última aula sobre como que os nossos antepassados ou como os seres humanos, né, da antiguidade marcava o seu tempo. E falamos também sobre fontes históricas, como é possível que nós saibamos, por exemplo, como eles faziam para marcar este tempo. Descobrimos que uma das fontes históricas era por meio de fontes visuais ou fontes escritas, como a grande construção de Stonehenge, que era uma visual, ou como a escrita que eles faziam em cavernas, em pedras, não é mesmo? E até em ossos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fonte histórica, que é a oral, aquela fonte que é passada de geração em geração, de família para família. Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre tradição oral na história, oralidade. A tradição de contar histórias transmitidas de pais para filhos existe desde o começo da humanidade. Para os povos ágrafos, isto é, que não conhecem a escrita, essa tradição é um modo de estudar o passado. Nela, as pessoas mais velhas são muito valorizadas, porque são as guardiãs da memória do povo. Então, nós temos aqui representado duas imagens, onde duas pessoas mais velhas são consideradas os anciões, aquelas pessoas com o poder da sabedoria por conta da experiência, eles estão passando ali o seu conhecimento para os mais novos. É muito comum nós ouvirmos, você já ouviu dizer que se conselho fosse bom, era vendido, não era dado? Na realidade, deveria ser mesmo vendido, pois conselhos, eles são de grande valia e geralmente são dados pelas pessoas mais velhas. Essas pessoas que nos dão conselho, certamente já viveram aquilo ali, já tiveram a experiência e não há resultado maior do que, melhor, né, do que aquele de quem já viveu. Ele já consegue lhe dizer que, olha, por este caminho aqui não dá certo, vá pelo outro. Por quê? Porque ele já viu aquilo ali, ou ele já viveu aquilo ali. E ele nos passa através da história, da oralidade, dos seus conselhos. Então, aqui nós temos claramente duas pessoas mais velhas dando esses conselhos ou contando as histórias, sendo então uma fonte histórica oral. Em volta da fogueira. Os indígenas brasileiros que ainda vivem em aldeias, por exemplo, os caingangues do sul, os tupinambás das aldeias Tucum e Serra Negra, na Bahia, os pancararus de Pernambuco, os macuxis em Roraima, mantém a tradição de transmitir seus conhecimentos em conversas em volta da fogueira. Então, eles reúnem ali, né, sua tribo, reúnem a sua aldeia, as pessoas e vão passar esses conhecimentos em volta da fogueira. Quem já sentou em volta de uma fogueira? É muito legal, é gostoso você ouvir as histórias que as pessoas mais velhas têm para nos contar. Griots ensinam arte e poesia. Nós temos algumas pessoas que são assim fundamentais nesses registros, né? Nessas transmissões orais, nessa fonte histórica oral, e são os griots. Contar histórias não é apenas uma forma de transmitir o conhecimento do passado de uma sociedade. Na República do Mali, que fica na África, existem cantores, músicos e poetas que são griots. O compromisso dos griots é transmitir o conhecimento para as gerações mais novas.
Com eles, as crianças aprendem a cantar, tocar instrumentos musicais, compor poemas e também contar as próprias histórias. Nós temos aqui exemplo, né, de griots contando, então, fazendo ali sua arte, trazendo sua fonte histórica oral, transmitindo seus conhecimentos. Os griots ainda ensinam sobre plantas medicinais, artesanato, atividades variadas para a sobrevivência do grupo e muito mais. No passado, eram os responsáveis por ensinar e aconselhar os príncipes dos reinos africanos. Os griots são pessoas que contam histórias de sua comunidade, cantam, declamam poemas e transmitem oralmente conhecimentos do passado para as gerações mais novas. Outros contadores de história. No Quirguistão, um país da Ásia Central, o Manas, uma história de 500 mil versos que existe há 1000 anos, é contado na rua por trovadores chamados de manachins. O que são os trovadores? São pessoas que declama poesia e canta. E entre os gregos, a tradição oral também foi importante. Alguns estudiosos afirmam que os livros que hoje são clássicos da literatura, como Ilíada e Odisseia, atribuídas ao escritor Homero, são, na verdade, poemas que eram recitados de memória pelos poetas. Então, quero fazer umas perguntinhas para você pensar e ser crítico comigo neste momento. Você já teve a oportunidade de ouvir contadores de histórias? Como foi a sua experiência? Essa é uma resposta pessoal, mas eu gostaria que você pensasse sobre isso. Se você ainda não teve essa oportunidade, procure uma pessoa mais velha que você conheça, alguém da sua família ou talvez um vizinho. Peça a ele para lhe contar algo que ele aprendeu há muito tempo atrás. Uma história de família, ok? 2. É possível uma comunidade que não criou nenhum tipo de escrita registrar seus conhecimentos a fim de passá-los para gerações futuras? Explique. Sim, nós acabamos de ver uma forma de registro histórico que são as fontes históricas da oralidade, aquelas que são passadas de geração em geração. Para isso, essas histórias precisam estar memorizadas, gravadas na sua mente. É claro que essas histórias irão sofrer, alguma modificação com o passar do tempo. Porém, elas ainda terão a sua essência original. Qual é a importância da memória e dos relatos feitos com base nela para o trabalho do historiador? Bem, com base nesses registros, nessas falas, na oralidade, nós conseguimos saber sobre os griots, nós conseguimos saber histórias antigas que aconteceram, que não foram registradas ainda, escritas, ou, ainda através dessa história, podemos registrá-las de forma escrita, não é mesmo? Então, elas são importantes, são relatos importantes e que vão ter uma importância para quê? Vão servir de conselhos, de experiência para nós nos dias de hoje. A tradição de contar histórias transmitidas de pais para filhos existe desde o começo da humanidade. Por que essa tradição é tão valorizada? A. Porque nela as pessoas mais velhas são valorizadas, sendo as guardiães da memória do povo. B. Porque existem relatos culturais e sociais de nossos antepassados. Ou C. Porque a história não é apenas uma forma de transmitir o conhecimento do passado de uma sociedade. D. Nenhuma das alternativas estão corretas. Porque nela as pessoas mais velhas são valorizadas. E elas são o quê, pessoal? As guardiãs da memória do povo. Daqui a um tempo, você será o guardião dessa memória.
você terá vivido suas experiências. Número 5. Marque a alternativa que explica o que são os griots. Então, nós vimos aqui alguns contadores de histórias, não é mesmo? Aqueles que transmitiam seu conhecimento, declamavam poemas. Então, letra A, são fotografias antigas tiradas há milhares e milhares de anos. São pessoas que contam histórias de sua comunidade, cantam, declamam poemas, transmitem oralmente conhecimentos do passado para gerações mais novas? Ou C, os griots eram gregos estudiosos da literatura clássica? Ou ainda D, eram pessoas que relatavam fatos importantes ocorridos em fontes históricas? Nós estamos falando da letra B, não é mesmo? Pessoas que contam histórias de uma comunidade. Leia junto comigo esta frase de um pensador. Um homem é sempre um contador de histórias. Ele vê tudo o que lhe acontece através delas. E ele tenta viver a sua vida como se estivesse contando uma história. E é assim no nosso dia a dia, não é mesmo, pessoal? Nós fazemos isso. Chegamos em casa da escola, temos muita história para contar do que aconteceu, para falar do que a professora nos ensinou. A oralidade é muito importante. E com isso, me faz chegar a uma história de uma mulher chamada Sherazade. Quem já ouviu falar sobre Sherazade? Nós vamos ouvir um pouquinho sobre essa história. Há muito, muito tempo atrás, em um reino distante, existia um jovem sultão. E este sultão, ele sentiu o desejo de se casar. Então pediu para que o seu pai escolhesse a sua amada, porque era costume naquela época. O seu pai, então, foi ali, escolheu a amada e eles se casaram. Acontece que esta moça, ela já tinha alguém no seu coração. Ela amava outra pessoa. E com isso, o que aconteceu? O sultão, o jovem sultão, descobriu uma traição vindo dessa esposa. Com isso, veio para ele muita tristeza, dor, raiva e rancor. Após este casamento, após essa traição, o rei, que até então era muito feliz, tinha um reino feliz, ficou amargurado, rancoroso. Então decidiu que daquele dia em diante ele não confiaria mais em nenhuma mulher. Que tristeza! Agora, aquele sultão procurava pelo seu reino moças, donzelas e queria se vingar. O que ele fazia então? Ele se casava com aquela jovem moça, tinha sua noite de núpcias, mas na manhã seguinte ele mandava matá-las. Nossa, começou a acontecer isso e foi espalhando pelo reino afora. As famílias ficaram aterrorizadas, começaram a enviar suas filhas para outras cidades, porque elas não queriam que suas filhas morressem após serem escolhidas por aquele sultão. Mas naquele reino, naquele lugar, existia também uma jovem moça muito inteligente, muito esperta. E ela decidiu que queria salvar as moças daquele lugar. Mas a sua esperteza vinha de vários livros, pois ela gostava de ler, ela gostava de ter muito conhecimento. Além dela ser inteligente, ela era bonita e era filha do conselheiro do sultão. Então disse a seu pai: papai, eu quero me casar com o sultão. Eu tenho um plano, papai, eu vou salvar todas as mulheres do nosso reino. O pai dela, que amava demais, ficou muito preocupado. Não, você não pode fazer isso, minha querida filha. Ele vai te matar. Na manhã seguinte nós não teremos você mais. Mas a menina estava decidida. Ela havia bolado um plano
que para ela era perfeito. Foi então que o conselheiro chegou até o sultão, mostrou para ele: olha, eu tenho uma filha e ela quer se casar com o senhor. O sultão, que já estava ali maquiavélico, planejando sempre casar-se com uma e matá-la na manhã seguinte, viu a imagem daquela moça, que era muito bonita por sinal, e decidiu casar-se com ela. Tiveram festas por dias, não, né? Ali pela noite afora, muito tempo de festa, comemorou-se e eles foram para a sua noite de núpcias. Ou seja, na manhã seguinte, ela estaria morta. Despediu então do seu pai e disse: papai, estou indo fazer o meu plano. Despediu de seu pai, foi para o quarto com o seu lindo sultão, né, que era amargurado, rancoroso. Mas antes que eles pudessem concretizar sua noite de núpcias, ela fez um pedido ao sultão: senhor sultão, eu sei que hoje será a minha última noite neste quarto. Permita-me que eu despeça da minha irmãzinha. Foi então que a irmãzinha de Sherazade entrou no quarto e disse: ó, querida Sherazade, você pode, por favor, me contar uma história, a última história que eu ouvirei de você? O sultão, que já não estava mais ligando para nada, disse: tudo bem, pode contar a história para ela, porque afinal de contas, amanhã você não estará mais por aqui. Então Sherazade começou a contar uma linda história de uma lâmpada mágica que fora encontrada por um jovem e que dessa lâmpada mágica saía um gênio. E com isso, o sultão foi ficando curioso também, ele queria ouvir a história. Mas Sherazade, que não era boba nem nada, passou a noite contando a história, foi dando detalhes, contando as aventuras de Aladim. Quando foi olhar para a janela, já estava de dia, já tinha passado a noite e ela, que não era boba nem nada, parou de contar a história bem no momento principal, aquele momento em que tudo acontece. E o sultão ficou curiosíssimo com o resto da história. Sherazade se despediu de sua irmã, mas o sultão ainda queria ouvir o resto da história, então ele permitiu que ela vivesse mais um dia. Chegou a noite novamente e a irmãzinha de Sherazade voltou. Ela terminou aquela história contando que o Aladim havia salvado Jasmine e que eles viveram felizes para sempre, e contou ali toda aquela aventura. Mas não parou por aí. De uma história, ela começou a emendar outra, começou a falar outra, e no momento mais importante da história, Sherazade parava de contar a história. Assim fora acontecendo durante 1001 noites. Durante a noite ela contava a história, durante o dia ela encantava o seu sultão. Passaram-se então 1001 noites. O sultão ficou apaixonado por Sherazade. Descobriu que o seu coração não estava mais amargurado, não estava mais entristecido, pois agora ele tinha encontrado verdadeiramente o amor. E assim, ele não mais matou as moças do reino. Sherazade salvou todo o seu reino e viveu feliz para sempre com seu sultão. Segundo a lenda da antiga Pérsia, Sherazade, com sua beleza e inteligência, fascinou o rei ao narrar histórias fantásticas por 1001 noites. Poupou sua vida e ganhou o eterno amor do rei Shahriar. E essa foi a nossa história de hoje. Veja, a oralidade, a história, salvou essa linda moça, Sherazade, e salvou também as moças do seu reino. Nós conseguimos ver quanto é importante a nossa história passada
de forma oral. Espero que vocês tenham aprendido e gostado da nossa história. Pesquise um pouco mais sobre ela, você vai gostar demais. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!